Oséias 11, 1, 14, 1 a 5. Oséias, capítulo 11, verso 1, diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. 14, 1 a 5. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos: Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Oremos. Senhor, abençoa-nos neste momento de meditação da Tua Palavra. Ajuda-me a falar de modo fiel às Escrituras e ilumina a nossa mente, abre o nosso coração para compreendermos a Tua verdade e vivermos o Teu ensino para a glória do Teu nome, porque é em nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos e irmãs, o livro de Oséias é um livro bastante interessante, a princípio um pouco difícil a leitura e a sua compreensão, mas depois que a gente estuda um pouco mais detalhadamente, a mensagem é clara e atual, importante, fundamental para a nossa vida. Na realidade, Oséias ele traça um paralelo entre a infidelidade de Israel para com Deus e a infidelidade de Gomer, mulher de Oséias, para com ele. Então, repetindo, há um relacionamento entre Deus e Israel. Neste relacionamento, Israel tem sido infiel a Deus. Há um casamento entre Oséias e a sua esposa chamada Gomer. E neste casamento, Gomer é infiel a Oséias. Esse é o paralelo que o livro de Oséias traça para nós. O tema infidelidade é muito forte neste livro. Infidelidade de Gomer, infidelidade de Israel. Mas a proposta do livro é a superação dessa infidelidade pela restauração de Deus e o arrependimento. Considerando a infidelidade de Gomer no casamento com Oséias, eu quero introduzir esta mensagem com alguns dados que são fornecidos pelo IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E falando o IBGE sobre casamentos e divórcios no Brasil, em 2024, chegou-se aos seguintes números. Em 2024 no Brasil, houve aproximadamente 950 mil casamentos. Houve, por outro lado, 435 mil divórcios. Aproximadamente 45% dos casamentos terminam em divórcio. Falando de uma maneira mais clara ainda, para cada 100 casamentos que há, 45 terminam em divórcio. Pesquisando lá no mecanismo de busca do Google na internet, o motivo do divórcio, o principal motivo dos divórcios no Brasil
é a dificuldade financeira. Chega o desemprego, o endividamento cresce, o casal perde a confiança um no outro. Outras causas importantes de divórcio são falta de comunicação, brigas constantes, distanciamento emocional, incapacidade do casal de resolver os conflitos. Esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo é o motivo que Oséias trata aqui no seu livro, é a infidelidade conjugal. Interessante que a infidelidade conjugal, ela está associada às causas anteriores. Quando o casal perde a confiança porque não há o sustento adequado, não há emprego, a dívida aumenta. Quando eles não se conversam, não conseguem resolver os seus conflitos conjugais, o casal fica mais vulnerável à infidelidade. Então a infidelidade, ela está sempre associada a uma outra causa. Perde-se a confiança, perde-se a alegria, e a pessoa fica vulnerável à infidelidade. Isso acontece de modo semelhante no livro de Oséias. A infidelidade de Israel para com Deus, a infidelidade de Gomer para com Oséias, está ligada à falta de confiança. Israel não confia mais em Deus para suprir as suas necessidades, busca outros deuses, deuses feitos pela imaginação humana. Gomer não confia no seu marido, vai buscar sustento entre os amantes. O profeta Oséias, ele foi levantado pelo Senhor para denunciar a infidelidade de Israel para com Deus. Mas é interessante que Deus ele faz uma proposta para Oséias, para que Oséias entendesse a gravidade daquilo que estava acontecendo em Israel. Para que Oséias, quando fosse falar dessa infidelidade, ele não falasse de uma maneira fria, indiferente, mas ele falasse de todo o coração, como alguém que entende de fato o que está ocorrendo, porque está sentindo em sua própria pele. Então Deus faz uma proposta para Oséias, que a gente acha estranha, né? Porque Deus diz para Oséias o seguinte: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Vai, casa com uma mulher de prostituições e você vai ter filhos com esta mulher, filhos fruto do seu adultério, o adultério dela, né? Eu concordo com os comentaristas que, ao interpretarem o livro de Oséias, eles dizem que quando Oséias se casou com Gomer, Gomer era uma mulher fiel. Todavia, Deus antecipa isso para Oséias. Olha, Oséias, Gomer, ela tem uma inclinação para o adultério, ela tem uma inclinação para a traição, mas case com ela. É como se Deus dissesse assim: Oséias, case com Gomer, embora ela vá lhe trair. Você casaria com uma pessoa assim? Você casaria com uma pessoa que Deus lhe avisasse de antemão que essa pessoa te trairia? Eu casaria com Kelsey se Deus me falasse assim: Kelsey vai te trair. Eu casaria com Kelsey? Desculpa que eu devia ter falado o contrário. Kelsey casaria comigo se soubesse que Ismael a trairia?
Oséias se casou. Oséias obedeceu a ordem de Deus, se casou com Gomer, assumiu os filhos dos adultérios que ela teve. Quando ela se tornou adúltera, ela ficou com dívidas no local de prostituição, institucionalizado lá na cidade. Oséias foi e pagou as suas dívidas, e assim a libertou daquela escravidão. Você tem que perceber nesse livro que Oséias representa Deus, e a gente vai identificar isso com mais detalhes. É o que Deus faz conosco, não é? Ele nos ama a despeito daquilo que nós somos. Ele assume os nossos BOs, né? Fala, ó, esquece isso, joga lá nas profundezas do mar e viva de modo diferente agora. Não foi isso que ele fez com a mulher adúltera? Vai e não fazes mais. Andeis de modo diferente. Ele paga os nossos pecados lá na cruz por intermédio do seu Filho, e nos liberta da escravidão, do pecado, para que possamos segui-lo. Gomer teve 3 filhos. O primeiro deles, o texto diz lá no capítulo 1, Jezreel. Jezreel era filho legítimo de Oséias. Jezreel significa, em hebraico, em português, melhor dizendo, né, a tradução do termo hebraico, Deus espalha. A ideia era o seguinte: Israel, se você permanecer infiel, Deus vai espalhar vocês para outras nações. Segundo filho, uma filha de adultério agora, não era filha de Oséias, chamada desfavorecida. Deus mandou Oséias colocar esses nomes nos filhos dele. Jezreel, Deus espalha. Desfavorecida, o nome da filha. O que significa isso? Uma desfavorecida, alguém que não tinha o favor divino, alguém que não tinha a graça de Deus na sua vida. Em outras palavras, era uma desgraçada. Deus disse para Israel através de Oséias, através dos seus próprios filhos: se vocês permanecerem infiéis, eu vou retirar a minha graça de vocês. E outro filho, também fruto de adultério, chamado, Deus mandou colocar esse nome, não meu povo. Ou seja, olha, se vocês permanecerem infiéis, vocês não serão mais chamados pelo meu nome, não serão mais o meu povo, vocês se tornarão um povo, considerado por mim, um povo ímpio. Percebe a gravidade da situação? E tudo isso representado através de uma lição objeto, por meio da vida de Oséias. A vida de Oséias era uma lição objeto. Oséias estava experimentando o que Deus, parcialmente, aquilo que Deus experimentava, para que a sua mensagem fosse uma mensagem contundente. Então, 3 aspectos que eu gostaria de ver rapidamente com vocês através do livro de Oséias. A infidelidade de Gomer aponta para a infidelidade de Israel. Os atos de Oséias refletem os atos da restauração de Deus. E finalmente a ação graciosa de Oséias, como a de Deus, leva seu povo à conversão. 3 palavras que nós vamos pensar um pouquinho nesta manhã, que eu gostaria que vocês guardassem: infidelidade, restauração e conversão. Vamos juntos? Qual a primeira palavra? Infidelidade. Segunda palavra?
restauração. Terceira palavra, conversão. Infidelidade. Olha a infidelidade de Gomer, revelada aqui no texto das Escrituras. Ao invés de ser fiel ao seu marido, ela adulterou com os amantes. E o texto, no capítulo 2, verso 6, diz assim, olha as palavras de Gomer: irei atrás de meus amantes, eles me darão pão, água, linho, óleo, bebidas. Trocou a provisão do marido pelo sustento dos amantes. Trocou ou não confiou no sustento daquele que a amava, que tinha um compromisso com ela. Preferiu se envolver com quem não se preocupava com ela, não tinha compromisso. A infidelidade de Israel é retratada também nesse livro de forma abundante, sobejamente. Ao invés de ser fiel a Deus, Israel adulterou com outros deuses, feitos pelos homens, outros deuses da imaginação humana. A palavra no capítulo 4, verso 12 diz assim: o meu povo consulta um pedaço de madeira, referindo-se ao ídolo confeccionado pela mão humana, porque um espírito de prostituição, olha o termo, prostituição, a prostituição de Gomer revela a prostituição espiritual de Israel, porque um espírito de prostituição os enganou. Novamente o Senhor diz: a terra se prostituiu. Capítulo 1, verso 2, desviando-se do Senhor. Eles se portaram aleivosamente contra mim. O que significa isso? Se portaram traiçoeiramente, deslealmente. Eu que sempre sustentei este povo. Oséias diz que Deus, lá no capítulo 4, verso 1, diz que Deus tinha uma contenda contra este povo. Contenda aqui significa um termo jurídico, que significa Deus tinha uma controvérsia, Deus tinha um litígio, Deus tinha um pleito, uma ação contra este povo. E a acusação deste pleito é apresentada com vários argumentos no livro de Oséias. Eu separei alguns. Deus dizendo, diante dessa contenda que Deus tinha com o povo, dessa controvérsia, Deus diz assim: na terra não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. O que prevalece é perjurar. Sabe o que é perjúrio? É você dar a sua palavra, proferir um juramento e não cumprir. Eles juravam a Deus: nós vamos te servir, mas eles não cumpriam. O que prevalecia era perjurar, mentir, matar, adulterar. Não há limites para todos esses pecados. É o que Oséias fala no capítulo 4, versículos 1 e 2. Abandonaram o seu Deus. Os homens se retiraram com as prostitutas cultuais e nos locais oferecem sacrifício. Sabe o que os homens faziam? Faziam sexo cultual. O rei subiu aos assírios. Olha, realmente nós estamos passando por um momento difícil. Ao invés de confiarem em Deus, eles fizeram uma aliança que era condenada por Deus. Se associaram ao povo assírio. E, ironicamente, aquele povo que eles confiaram, na sequência, os dominou, os subjugou. Deus tinha uma contenda contra eles. Os príncipes daquele povo, diz Oséias, mudam os marcos. Sabe, quando eu vi essa frase, eu achei interessante, né? Os príncipes, eu fiquei inquieto, o que significa exatamente? Os príncipes mudam os marcos.
Sabe o que os príncipes do povo faziam? Eles literalmente pegavam a cerca deles, a cerca do terreno deles, tirava a cerca deles e colocava a cerca no terreno vizinho. Eles ampliavam o terreno deles, o imóvel deles, e diminuíam o terreno do vizinho. Eles mudavam os marcos. O sacerdote, disse Oséias, tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, esqueceste da lei de Deus. Hoje nós vemos muitos sacerdotes que rejeitam o conhecimento. Eles não pregam o conhecimento de Deus. Se o povo não tiver conhecimento de Deus, ele não vai se relacionar com Deus, ou se vier a se relacionar, será um relacionamento incorreto, porque falta conhecimento. Irmãos e irmãs, nós só podemos nos relacionar com Deus se nós conhecermos aquilo que Ele revela para nós. Deus, Ele é infinito, nós não o conhecemos como Ele é, nós só podemos conhecê-lo conforme aquilo que Ele revela através da natureza, que Ele revela especialmente através da sua palavra. Se nós não estudarmos a palavra de Deus, nós não conheceremos a Deus e não poderemos nos relacionar corretamente com Ele. A lei é o seu testemunho, disse o profeta Isaías, porque senão vocês não vão ver a alva, não verão a luz, permanecerão nas trevas, na escuridão. E o sacerdote se esqueceu da lei de Deus. Hoje nós vemos, nas igrejas os pastores pregam tudo, menos a Bíblia. Vocês são muito privilegiados por estarem nessa igreja. Nós procuramos estudar e pregar a Bíblia para o nosso conhecimento de Deus e assim podermos nos relacionar com Ele. A infidelidade do povo levou à ruína, e o profeta ele usa umas imagens tão interessantes para falar da ruína de Israel em função da sua infidelidade. Sabe o que o profeta diz? Ele fala assim: Israel é como pão que não foi virado. Já ouviu essa expressão? Pão que não foi virado. Naquela época, eles não tinham os fornos que nós temos hoje, né? O aquecimento ele só vinha de um lugar. Então, para que o pão fosse bem torrado, ele colocava o pão no forno, né? Torrava embaixo, ele virava, aí torrava em cima. Um pão que não foi virado, o que acontecia com ele? Torrado por baixo, cru em cima. Assim era Israel. Para que serve esse pão? Você vai comer um pão cru? Não serve para nada, não sei ser jogado fora, quem sabe os pássaros aproveitem. Israel é como uma pomba enganada. A pomba, ela não só a pomba, mas a expressão lá no texto é pomba, né? Ela vê um alimento e ela fica iludida por aquele alimento, ela fica fascinada e ela voa em direção àquele alimento. Só que aquele alimento está depositado sobre uma armadilha. Como é que chama a armadilha de... arapuca. O alimento está sobre a arapuca. Israel é como uma pomba enganada. Ele se ilude com os outros deuses, e eles vão lá comer na mão daqueles deuses, e é uma arapuca para a vida deles. Israel se parece com vaca rebelde. É que a gente não é da zona rural, né? Mas vaca rebelde, aquela que não obedece o comando do pastor, não tem jeito. Aquela que o pastor sobe, ela fica, né? E joga o pastor para longe. Vaca rebelde. A despeito da infidelidade de Israel, Deus desejava restaurá-lo. Lembra Jezreel? Deus espalha. Deus não quer que o seu povo permaneça espalhado. Deus quer congregar. Lembra da desfavorecida?
Deus não quer que o seu povo fique sem o seu favor, a sua graça. Deus quer derramar o seu favor e a sua graça sobre o seu povo. Lembra-se do não meu povo? Deus quer chamar aquele povo de seu povo, ao contrário de não meu povo, Ele quer se relacionar com esse povo. Deus quer restaurar. Por isso, Deus chamou seu filho. Capítulo 11, verso 1, apresenta um versículo que é crucial para entendermos o livro de Oséias. Capítulo 11, verso 1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito, chamei o meu filho. Como nós vamos interpretar esta passagem? Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito, chamei o meu filho. Uma interpretação natural associa esse versículo à escravidão de Israel no Egito. Quando Israel estava cativo no Egito, a Bíblia nos ensina que ele foi retirado do Egito com mão poderosa de Deus, que atendeu o clamor de Israel. O texto diz que, lá em Êxodo, que Israel clamava a Deus, e Deus viu a sua aflição, viu o seu sofrimento e desceu para livrá-lo com mão poderosa. Como é que Deus fez? Lembram-se das pragas, né? As 10 pragas. Lembram-se de como eles passaram pelo Mar Vermelho a pé enxuto? O mar se abriu, eles passaram. Grande livramento do Senhor. Então a tendência, quando a gente lê esse texto, principalmente essa fase final, essa parte final, do Egito chamei o meu filho. Está se referindo a quem? Está se referindo a Israel, que Deus libertou do cativeiro do Egito. Porém, e eu fiz questão de colocar o texto de Mateus, capítulo 2, na nossa liturgia. A gente leu um texto comprido, 15 versículos. O último versículo, Mateus fala exatamente o que Oséias disse. Se você se recordar, Mateus, ele diz assim: do Egito chamei o meu filho. Ele cita a passagem de Oséias: do Egito chamei o meu filho. Qual era o contexto de Mateus? Nós lemos lá em Mateus capítulo 2. Herodes ficou com medo de que Jesus se tornasse rei. Os magos haviam informado a Herodes que o rei dos judeus iria nascer, ou havia nascido. E Herodes, um homem cruel e tirano, e com aquele senso que a Kelsey costuma me dizer, é senso persecutório. Todo tirano tem essa característica, né? Ele se acha perseguido, é claro, ele quer permanecer no poder, e ele não pode ter nenhuma oposição, porque se ele vê uma oposição, ele mata para permanecer no poder, ele tem um senso de perseguição. Herodes era assim, e ele mandou matar as crianças para atingir Jesus Cristo também. Só que o anjo de Deus, nós lemos no texto, avisou Maria e José, e eles foram para o Egito. Depois que Herodes morreu, os pais trouxeram o filho Jesus de volta para aquela região chamada Palestina pelos romanos, e Jesus foi para Galileia. E Mateus usa essa expressão: do Egito chamei o meu filho. Guardem um princípio importante para a interpretação da palavra de Deus. O princípio é o seguinte: para interpretarmos bem as Escrituras, nós precisamos utilizar o Novo Testamento para interpretar o Antigo Testamento. Olha o princípio. Vamos repetir? Vamos interpretar a Bíblia
interpretando o Novo Testamento, aliás, assumindo a interpretação do Novo Testamento toda vez que ele cita o Antigo Testamento. A quem Mateus aplicou a passagem do Egito chamei o meu filho? Aplicou a Jesus Cristo. Sabe o que significa? Que de alguma maneira, ao citar Oséias e aplicar a passagem de Oséias a Jesus Cristo, e quando Deus fala lá em Oséias que amou Israel desde a meninice e chamou do Egito, Israel na verdade é uma figura de Jesus Cristo. Ou, até como eu prefiro, Jesus estava naquele Israel que saiu do Egito, geneticamente, potencialmente, Jesus estava em Israel. Então, dá até para a gente interpretar literalmente que Deus tirou o seu filho do Egito através de Israel. Deixa eu ilustrar isso aqui para vocês. Vou contar a história da minha vida e da minha família. Em 17 de novembro de 1923, o meu avô, Neif Ismail Rashid, ele saiu de Beirute, ele tomou um navio, Beirute, hoje capital do Líbano, 17 de novembro de 1923, portanto há quase mais de 102 anos, meu avô saiu de lá. Havia uma conflagração na região onde ele morava, na cidade de Batlum, perto do Monte Líbano. Conflagração eram guerras, agitação, não só naquela região, mas no Líbano, onde hoje nós conhecemos o Líbano, a Síria, havia uma conflagração. E ele, para fugir daquela situação, como muitos armênios, saiu de lá, tomou um navio em Beirute, passou com o navio por Alexandria, no Egito, não ficou, foi a Nápoles, na Itália, de navio, não ficou, e em 28 de dezembro de 1923, ele chegou no Porto de Santos, e do Porto de Santos ele se instalou em Jacareí. Ali ele formou a família, teve os filhos, Então, veja bem, com a viagem do meu avô, mais de 102 anos atrás, isso assegurou o meu nascimento no Brasil. Filho do meu avô, casou-se com uma brasileira e eu nasci. Estou aqui. Se o meu avô tivesse ficado lá, o que aconteceria? Poderia acontecer, talvez ele tivesse que lutar na guerra, morresse, eu nem existisse. Ou se eu existisse, eu nasceria naquela região. Pelo menos falaria árabe, coisa que hoje eu não consigo falar. Então, Deus assegurou a minha vida e a vida da minha família no Brasil ao retirar meu avô de uma zona de guerra. Por isso que eu falo, quando o texto diz lá de Oséias, do Egito chamei meu filho, nós podemos entender literalmente que geneticamente, potencialmente, ao tirar o povo de Israel do Egito, Deus estava assegurando a sua redenção através do seu filho. E é essa a mensagem de Oséias. O povo é infiel, mas Deus restaura a vida do seu povo por intermédio do seu filho. Do Egito chamei o meu filho. Mateus aplicou a Jesus Cristo. Nós também estamos autorizados a aplicar, inclusive a Oséias.
o entendimento mais completo, foi mais do que Israel. Foi o Filho de Deus sendo retirado daquela situação para assegurar a nossa restauração. Deus, Ele quer restaurar. Deus, Ele quer congregar o seu povo. Deus não quer que o seu povo se espalhe. Deus quer congregá-lo. Deus quer derramar o seu favor. Não quer que o seu povo seja desgraçado. Quer que o seu povo seja cheio da sua graça. Quer que o povo que Ele escolheu seja chamado de seu povo. Ao contrário de não meu povo. E tudo isso Ele faz porque Ele chamou o seu Filho para realizar esta restauração. Houve um momento em que Pedro e João estavam diante do Sinédrio, e aqueles homens estavam pressionando para que Pedro e João negassem Jesus Cristo. Olha o que Pedro disse para aqueles homens: este Jesus que vocês pedem para eu negar é a pedra rejeitada pelos construtores, o qual se tornou a pedra angular. Sabe o que Pedro e João estavam dizendo para aqueles homens? Vocês são construtores incompetentes. A construção que vocês estão construindo, ela vai ruir, ela vai cair, porque ela não está alicerçada na pedra angular que é Jesus Cristo. A vida daquele que não é alicerçada na pedra angular. A pedra angular é a pedra que é a base, é o fundamento da construção. A vida daquele que não tem como pedra angular o fundamento da edificação, a pessoa de Jesus Cristo, essa construção vai ruir, essa vida vai ruir, será destruída. Por isso eles dizem para aqueles homens: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A infidelidade do povo e a restauração de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deus chamou o seu Filho do Egito para trazer a restauração. E como que nós respondemos? Nós respondemos com conversão. Agora a gente vai passar rapidinho aqui. Oséias 14, olha o que diz. Deus chamando, importante que você acompanhe aí no texto bíblico. Olha o que o texto diz. Deus chamando, convidando o povo à conversão. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Volta! E o povo volta. E algumas coisas acontecem. E essas coisas que acontecem são as coisas que acontecem na vida daquele que é convertido a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O verso 2 diz assim: tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, digam a Deus, perdoa toda iniquidade. E digam para Ele: olha, ao invés de ficarmos oferecendo sacrifícios de novilhos para o Senhor, nós ofereceremos sacrifícios de lábios que louvam o Teu nome. Característica daquele que é convertido, ele ora a Deus confessando os seus pecados. Característica de quem é convertido, verso 3, diz assim: a Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos, Tu és o nosso Deus. Característica de quem se converte a Deus, abandona falsas esperanças terrenas, não confia mais no poder militar da Assíria, não confia mais no poder de homens em quem não há salvação, confiam somente em Deus. Experimenta a cura por meio do amor de Deus. Verso 4 diz assim: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo o amarei, porque a minha ira se apartou deles. Característica de alguém que é convertido a Deus,
é curado dos seus traumas. Deus cura dos traumas por meio do seu amor. A pessoa reconhece o amor de Deus na vida dela e tem os seus traumas interiores mais profundos curados. O convertido é assim. O convertido, para finalizar, ele experimenta o crescimento de Deus, diz o verso 5: serei para Israel como orvalho, florescerá como lírio, lançará suas raízes como cedro do Líbano. O orvalho, naquele contexto, era muito importante. Aquele contexto é um contexto de seca. O orvalho fertilizava a terra, permitia que o lírio florescesse, permitia que o cedro, que era uma árvore comum, cedro do Líbano, muito comum naquela região, se tornasse uma árvore forte, sustentável. Pois é isso que Deus faz na vida daquele que se converte a Ele por meio de Jesus Cristo, tem a sua vida restaurada. Deus faz com que esta vida cresça, florescendo, uma vida que é sustentável, como as raízes profundas sustentam o cedro do Líbano. Essas são as marcas, algumas das marcas da conversão. Deus restaura seu povo em Jesus Cristo, e o converso, ele ora confessando os seus pecados, ele abandona as falsas esperanças desta vida. Aqueles que pensam que o dinheiro é o seu Deus, aqueles que pensam que o poder é o seu Deus, aqueles que pensam que vão encontrar satisfação simplesmente num relacionamento afetivo, não vão, porque tudo nessa vida passa. Abandona as falsas esperanças para confiar somente em Deus. Experimenta a cura dos seus traumas. Experimenta o crescimento sustentável através do Senhor, independentemente de circunstâncias, né? Deus, Ele nos torna prósperos, mesmo na dor. Hoje, os pastores pregam que os crentes precisam ser prósperos financeiramente. A prosperidade da Bíblia não é essa. A prosperidade da Bíblia é nos parecermos com Jesus, e até as circunstâncias difíceis cumprem este propósito. Por isso nós confiamos em Deus e não nas falsas esperanças desta vida. Essas são as marcas da verdadeira conversão. Deus busca o pecador com graça antes que o pecador o busque. Então eu queria deixar essa palavra final para vocês. Não há infidelidade, não há distanciamento espiritual de Deus, não há aridez espiritual, secura espiritual que não possa ser revertida. Não há caminho arruinado pelo pecado que não possa ser restaurado pelo amor de Deus. Em seu Filho, Deus perdoa as nossas dívidas, paga essas dívidas através do seu Filho. E nós somos restaurados, Ele nos liberta da escravidão. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração e nos ajude a entender que somente por meio do Filho que Ele chamou do Egito, que Ele transforma, restaura, que Ele nos cura, que por meio de Jesus nós abandonamos as falsas esperanças. Por meio de Jesus, Deus nos faz florescer, Deus nos dá uma vida sustentável na presença dEle. Deus nos abençoe. Amém.